Olá, olá, boa tarde a todos. Vamos iniciar agora nosso próximo bate-papo com o nosso mestre Mauro Melo. Mauro Melo é publicitário também, um cara sensacional, fundador da Prez F5. E o nosso assunto agora, nós vamos falar sobre marketing de diferenciação para os negócios. Seja bem-vindo, estou muito feliz de estar aqui com você hoje. Façam as honras, se apresente também. Você tem um currículo bem grande, você sabe bastante coisa, já fez bastante coisa no mercado. Então fala um pouco sobre você e a gente inicia nosso bate-papo. Que legal, Jeff. Primeiro queria agradecer a oportunidade, pela ABF, pela Expo Franchise, pela Guetta, por esse convite. Para mim é sempre um prazer muito grande vir falar de marketing de diferenciação, que é algo que tem sido um objeto de estudo nos últimos anos. Graças a Deus eu tive sim a oportunidade de passar por algumas empresas, trabalhar com comunicação em algumas agências aqui no Rio e até pelo Brasil também. Mas eu acho que é importante focar no que a gente está fazendo agora, no agora. Exato. E essa experiência ela se soma para o que é o resultado que somos hoje. E hoje o que eu curto fazer é isso, cara, é implementar um pouco de criatividade dentro de empresas que às vezes carecem um pouco desse quesito, até pelo funcionamento, pela organização, a demanda de tempo, a gente vive tudo com demandas muito urgentes, E aí falta acabando um pouco daquele tempo que você não tem para colocar cereja no bolo. Eu entro nas empresas para isso, para organizar as empresas para que consigam funcionar dessa maneira, E basicamente é isso. Vamos lá, vamos conversar, vamos bater esse papo. Acho que é mais interessante que falar de mim. Que a primeira pergunta que eu tenho para você é como você consegue realizar tudo isso, Porque você tem várias qualificações, você tem várias atuações, e aí eu acho que tem um pouco do marketing de diferenciação nisso, mas eu queria que você me explicasse. Como você consegue realizar tudo isso ao mesmo tempo, paralelo? Vamos lá, cara, assim, para a galera entender mais ou menos como é que está minha vida hoje, A Prez F5 ela acabou de completar 11 anos, que é a minha agência de comunicação. Ela é especializada na criação de conteúdo para redes sociais. A gente também trabalha muito com a parte de design, desenvolvimento de logotipos e criação de sites. Ela completou agora 11 anos com muita alegria no dia 6/9. Eu fundei a Two Space, que é um centro de bem-estar físico e emocional na Barra da Tijuca agora, com a Ana Terrinha, que é minha sócia. E a gente lá tem todos os serviços, tanto de psicologia como de estética, mais voltada para relaxamento e nutrição, que é algo que eu acredito muito no desenvolvimento humano, Não tem como a nossa saúde física e emocional não estar bem e a gente conseguir estar bem profissionalmente. Então, eu acredito muito nisso, é um mercado que eu entrei agora também. E nesse período de pós-pandemia, é uma empresa ideal, Exato, e eu estou gostando muito nessa área, porque de fato é ajudar pessoas a encontrar mais qualidade de vida. Eu também atuo com consultoria e presto alguns serviços para algumas outras agências de comunicação parceiras, onde eu trabalho com trabalhos pontuais, não fico não necessariamente lá direto. Sou professor da Rede Beneditina de empreendedorismo e projetos de vida e atualmente estou graduando em psicologia e filosofia pela FRJ. Eu já ia perguntar quando você ia parar, mas falar, não, deixa voar que é melhor. Mas o segredo para você conseguir fazer isso, cara, é gerenciamento de projeto. Eu tive uma decisão muito feliz e não é jabá, eu tive a oportunidade de fazer um curso de gerenciamento de projetos no IBMEC, aqui no centro do Rio. E realmente foi um divisor de águas para mim, para quem trabalha com projetos. Lá você aprende principalmente gerenciamento das comunicações, gerenciamento das partes interessadas. Então, quando você começa a entender que aquelas demandas que a gente vive reclamando, daquela falta de tempo, na verdade não é o tempo que está te faltando, é você que não está conseguindo gerenciar da maneira correta. Eu posso exemplificar isso como, por exemplo, o gerenciamento das comunicações. Hoje eu entro em empresas para tentar montar um esquema onde eles consigam se comunicar de forma mais inteligente. E o que é se comunicar de forma inteligente? É você conseguir evitar um e-mail desnecessário, você conseguir evitar um WhatsApp desnecessário. Hoje a gente está estafado com um número agressivo de pessoas aumentando com burnout,
crise de ansiedade, Sim. depressão. E o que a gente vem analisando e estudando isso, tanto no campo da psicologia quanto no campo empresarial, é que as pessoas estão com demandas excessivas. Então, por exemplo, quando você pega e você centraliza tudo num gerenciador de projetos como o Asana, como o Trello, como o próprio Monday, e você apresenta para a tua equipe que tudo pode ser feito por ali, que a comunicação não precisa extrapolar aqueles canais, né, você consegue ter uma maturidade maior. E gerenciamento do tempo, né? Quem nunca teve a oportunidade de fazer um cursinho de gerenciamento do tempo, hoje está muito mais fácil a gente trabalhar com isso. O meu tempo ele é totalmente alinhado, desde a hora que eu acordo até a hora que eu vou dormir, de meia hora as coisas que eu tenho que fazer. E muita gente me pergunta, Mauro, mas assim, 6, 6 e meia, 7, 7 e meia, você consegue fazer tudo? Óbvio que não, mas isso é importantíssimo para que você consiga mensurar aquilo que funciona e aquilo que não funciona. Porque a gente acha que tem noção das coisas, mas na verdade a gente não tem. Tem trabalho que a gente olha e fala assim, mas isso aí em 1 hora. Quando você vai ver, você levou 2 horas e 45 minutos. O teu chute para entrar naquele trabalho era errado, mas aí você já aprendeu no dia anterior, não, isso aqui eu sei que eu não faço em 1 hora. Então você vai ajustando. Quando você coloca isso nos devidos lugares e você entende o que são as prioridades, você consegue executar, dá tempo para fazer tudo. E esse ponto de subestimar o tempo, né, de alguma atividade, isso é verdade. Porque às vezes eu falo assim, não, um projeto a gente vai levar tanto tempo para executar uma determinada tarefa, alguma coisa, e aquilo leva um tempo a mais, você já aprende. E aí você sabe que no próximo cliente, ou na próxima etapa, você já vai dar uma margem para você conseguir executar. Mas um ponto também interessante que você falou aí agora, né, é da questão de ter um organizador. E isso é uma questão muito importante hoje em dia na questão da gamificação das tarefas, né? Inclusive a gente vai ter daqui a pouco uma palestra falando sobre rotinas e hábitos. Mas um ponto interessante disso é que você acaba dando uma dinamização boa ali para o trabalho, você acaba fazendo com que as pessoas sintam mais confortáveis de trabalhar. Eu, particularmente, organizo todo o meu trabalho em alguns aplicativos, plataformas. Eu acho isso essencial. E disso já vem uma próxima pergunta. O que é na prática, assim, um marketing de diferenciação? O que você considera isso na prática? E qual tipo de profissional você contrata? Beleza, esse assunto aí é o tema, né, do que a gente veio falar hoje. E assim, marketing de diferenciação, cara, é algo que é tão complexo e tão simples ao mesmo tempo, porque se eu quiser levar para a simplicidade, eu vou te dizer assim, qual foi a sua última experiência como cliente que você viveu e você falou assim, uau, por que ninguém faz isso? Cara, como esses caras tiveram essa sacada? E eu fiz essa pergunta hoje pela manhã para algumas pessoas já na empresa. E muitas pessoas tiveram dificuldade de responder. E eu falo, isso é um problema. Mas ainda somos, né? Um outro cara que eu gosto muito de falar de marketing de diferenciação, o Pedro Superti, ele fala ainda que nós somos ovelhas negras, né? Trabalhar com isso ainda é ser uma ovelha negra. Quando, na verdade, muitas empresas já trabalham com marketing de diferenciação há muito tempo. Eu posso citar aqui, por exemplo, o maior case de todos, que é a Disney, né? Marketing de diferenciação, para mim, é quando você sai com o teu filho do hotel, onde você está hospedado na Disney, deixa o hotel bagunçado, e aí beleza, quando você volta, a camareira deixou o ursinho Pooh na cama, com uma embalagenzinha de leite, alguns biscoitinhos na outra mão, e a televisão ligada, e ele assistindo desenhos da Disney. E aí teu filho entra, vê aquilo e fala, eu não deixei assim. Por quê? Pai, foi igual Toy Story. Só que a gente chegou rápido demais e não deu tempo do ursinho Pooh se esconder. Então ele fingiu e se bloqueou. Ele está vivo. E você vai lá e manda um e-mail ou avisa a camareira e fala assim, cara, foi muito legal isso que você fez. Você conseguiu pegar meu filho, né? Marketing de diferenciação é quando você vai ao Rock in Rio e assiste 8 shows no mesmo dia. Só que aí tem uma banda que não manda você só acender o celular. Ela já distribuiu pulseirinhas que tem inteligência artificial e de acordo com a música, essa pulseirinha acende a luz. Ela distribuiu também mochilas para deficientes auditivos sentirem vibração de acordo com o que a música chega no refrão. E não satisfeito com isso, né?
o cara ainda canta uma música inteira, Magic, em português, e algumas músicas ele faz em Libras, né? Quem assistiu o show do Coldplay, teve essa oportunidade, vivenciou isso. Então, marketing de diferenciação, para mim, é você fazer o roteiro do cliente. É você passar para o outro lado do balcão. Lá na Tio Space, antes da gente abrir, a gente pensou muito nisso, né? Então, assim, como eu quero ser atendido? Como é que eu chego a um lugar e eu vivo uma experiência diferente? Então, a gente faz desde a abertura da porta, quando o cliente abre a porta, né, ele já recebe, seja bem-vindo à nossa casa. Né? Eu já aproximo dele como um lugar onde é para se sentir em casa. A nossa palavra lá é acolhimento. Tio Space é sinal de acolhimento, onde você pode ser quem você é. Seja para um atendimento de psicologia, seja para um atendimento de nutrição, seja para você fazer uma massagem relaxante, né, depois de uma semana difícil. Quando o cara vai ao banheiro, ele abre a porta e ele é impactado por um barulho de som do mar. Então, assim, tem sonorização em todas as áreas da empresa. Isso as pessoas comentam, chegam pra gente e comentam. E se for a primeira vez que a pessoa está indo a Tio Space, ela sai de lá com um cristal, onde esse cristal, existem vários cristais, e a gente brinca assim, não é você que escolhe, é o cristal que te escolhe. Fala aí, qual foi que te escolheu? E aí, depois que ele recebe esse cristal, tem um significado, né? A terapeuta explica para ele, ou que seja para trazer mais foco, ou mais energia, e a gente diz para ele que, na verdade, eles só se encontraram, né? Então, sim, isso para mim é marketing de diferenciação, é fazer o roteiro do cliente. Se você tem uma empresa e você simplesmente quis impor até agora como você queria que seu cliente se comportasse, eu te convido a um dia visite a sua empresa como cliente e não como dono da empresa. Você falou também, a outra pergunta, né? Era quem eu estou contratando? Qual perfil, assim, que você... Porque dentro desse assunto que você fala, né? Essa questão da experiência, que na verdade a pessoa que tem uma empresa, eu acho que é importante sim ela passar pela experiência que o cliente teria. Isso eu vi até pouco tempo atrás, um Reels que viralizou nas redes sociais, que uma dona de delivery pediu o lanche dela e ficou super feliz porque foi rápido, porque o motoboy entregou, botou lá uma balinha e tudo mais. E ela ficou super feliz porque ela falou, a experiência se cumpriu até o final, eu fui surpreendida. E aí quando o motoboy chegou lá e viu que era a dona, ele ficou todo desconcertado. Ele, era você. Ela, não, mas o que eu já queria ver, você já conseguiu me entregar. Então, assim, isso já emendo na pergunta, assim, qual profissional, assim, você contrata? Qual tipo de profissional você fala, cara, esse aqui é bom, prega, marca diferenciação? Qual os pontos? Cara, isso é legal. Só falando o que você disse, né? Tem uma sorveteria lá perto da minha casa que meu filho adora e eles entregam delivery também. E eles têm o hábito de sempre mandar uma mensagem na nota fiscal. Cara, aí teve um dia que eu não tava tão bem, sabe? Assim, tem dia que a gente não tá bem, vamos ser sinceros, né? A gente tem esse direito. E aí na nota fiscal estava escrito assim, eu nunca mais vou esquecer, estava assim, não é um dia ruim que define quem você é. Por mais clichê que isso possa ser, quando você está precisando, né? Um abraço é tão clichê, mas é tão gostoso de receber, né, gente? Verdade. Então, assim, às vezes o que você precisa num dia é um abraço. E aquela frase ele mudou no dia, cara, sabe assim? É muito legal. Com relação ao profissional, né, Jeff? A gente está vivendo um risco, né? Todos nós que estamos aqui, possivelmente pode ser que seja um robô que esteja me entrevistando aqui daqui a algum tempo. Ou você esteja entrevistando um robô aqui no meu lugar. Eu digo isso porque cada vez mais a gente vê que a gente não tem tanto tempo assim para criatividade, mas as pessoas são muito carentes disso. Cada vez mais vivemos no tempo dos templates, daquilo que funciona. Se funciona, vai lá e joga, porque vai vender mais rápido, mas chega uma hora que isso não presta mais, e aí precisa a chegada do ser humano. O que vai nos diferenciar dos robôs, né? E eu digo isso porque é real, galera. Quando eu falo de robô, parece alguma coisa assim, muito cinematográfica, né? Mas a gente já tem inteligências artificiais que são capazes de analisar uma petição, 2 petições, ler e entender quem tem razão e definir uma sentença. A gente já tem robôs que vão ter capacidades agora com a tecnologia 5G, isso é real, né? Porque é legal a gente trazer isso, porque do 3G para o 4G a gente teve uma evolução de velocidade. Só para a gente fazer uma linha do tempo, o 4G permitiu a gente ter um Uber, por exemplo. Porque na tecnologia 3G a gente ainda não tinha uma geolocalização tão perfeita. O 5G trouxe para a gente tempo real.
Aquele negócio de sair um gol na casa do vizinho, depois, um segundo depois, sai na tua casa, vai acabar com o 5G. E isso traz pra gente a possibilidade, né, do que aconteceu com a Uber há 4 anos atrás, com carros autônomos. A Uber, em 2018, tentou implementar carros sem motorista e houve um acidente fatal, uma pessoa morreu. Por que isso aconteceu? Por causa do delay, né? A informação para o carro desviar foi dada, só que por conta do delay, ou delay, quem preferir em inglês, né, o carro acabou matando uma pessoa. Com a tecnologia 5G, o delay acabou. Então essa possibilidade vai acontecer. E experimentos desde 2021 com 6G, e a China já saiu na frente, já tiveram êxito. Isso significa uma experiência de uma internet 5 vezes mais rápida, 8 vezes mais rápida do que a gente tem hoje, e experiências com holografia. Hologramas, né, vão ter experiências táteis. Então é como a gente está numa sala de aula, assistindo à distância uma aula na universidade, só que você está vendo o seu colega, você aperta a mão dele, você sente, você tem contato. Então, será que a gente está preparado para isso? Como é que a gente compete com essas tecnologias? Como é que o ser humano vai conseguir competir com isso? E a única coisa que eu não vi um robô conseguir fazer ainda, né, apesar dessa última notícia que saiu no Google, é ainda ter sentimentos. A sensibilidade humana, né, a personalidade. Sabe aquela coisa quando você fala com uma pessoa e só aquela pessoa tem aquele jeitinho de falar? Só aquela pessoa tem aquela tranquilidade no momento difícil? Só aquela pessoa tem aquele olhar que você precisa receber na hora certa? Isso um robô não consegue fazer. Então, o que eu hoje observo, para mim, o profissional do futuro é um profissional que tem sensibilidade. É um profissional que está vendo, eu vejo gente assim, cara, que tem uma proatividade que é fora do normal. Semana passada eu tive um colaborador que ele chegou, perdão, Acontece. rinite. Então, enquanto você está aí recuperando, eu ia falar sobre essa parte. Nós vamos ter uma palestra amanhã e sábado para falar sobre o metaverso. E dentro desse tema a gente vai trazer um assunto sobre o 5G, que é uma coisa que está facilitando muito as tecnologias, inclusive a tecnologia também da realidade aumentada, holograma, tem projetos já em desenvolvimento incríveis em relação ao metaverso. E essas palestras elas vão acontecer amanhã e sábado, então eu acho interessante ter esse assunto em alta, porque o Facebook lançou, agora nós somos Meta, e aí todo mundo, o que é metaverso? Porque até então ninguém sabia. Lá atrás, há muitos anos atrás, tinha o Second Life, que foi a primeira experiência que teve com o metaverso, mas agora nós vamos ter uma imersão disso. E o 5G vai facilitar muito nessa tecnologia também. As empresas, inclusive, estão brigando pelo 5G, para ela entrar, né, de fato a vigor. O metaverso também funcionar. O metaverso sem uma tecnologia de ponta, sem o 5G, sem uma internet, sem empresas topando esse desafio, não acontece. Sim, que horas vai ser essa palestra, né? Amanhã acho que é às 3 horas, né? Amanhã é 3 horas. As duas são 3 horas, sexta e sábado. Pô, se eu conseguir dar uma fugida, eu tenho muito interesse. Seja bem-vindo. Vocês também, tá? Amanhã, sábado, 3 horas, metaverso aqui. Cara, eu tô lutando com uma rinite alérgica, tem 2 semanas, e de vez em quando dá esse acesso de tosse. Mas, pra concluir, então, eu penso muito nisso. O cara chegou pra mim, falou assim, deixou assim na minha mesa, umas 2 páginas, e saiu. Depois eu fui ler, ele falou assim, cara, eu tô vendo como você tá ocupado, mas eu queria deixar aqui algumas sugestões que eu observei sobre o nosso atendimento e que eu gostaria que você analisasse se faz sentido. E cara, quando eu peguei, tinha um dossiê assim de todo o roteiro do cliente, né? Aquilo que eu prego. Então, assim, pô, olha que maneiro, né? O cara ouve o que eu falo, né? E ele conseguiu ver percepções que eu até então não conseguia ver. Então, nessas horas eu vejo que eu tenho um profissional que ele está totalmente alinhado com a cultura da empresa e que ele está preocupado em fazer a empresa progredir naquilo que a gente acredita. Eu estava vendo um Reels essa semana do Kite, né, da Chili Beans, onde ele estava falando que ele pegou 3 milhões de reais
e dividiu entre 12 funcionários. Chegou a ver esse riso? Eu não lembro o valor ao certo, né? Entre algumas pessoas. Você quer uma bolada para cada um. E ele falou que 30% daquelas pessoas que receberam esse dinheiro que foi rateado ali entre eles, vamos lá colocar 400, 500 mil, foram embora da empresa, pediram demissão. E ele falou assim, e o entrevistador falou assim, caramba, então ficou chateado com isso? Não, para mim, na verdade, isso foi um grande indicativo, né? Na verdade, isso me ajuda, porque eu estou precisando de pessoas que realmente estejam engajadas, né? Estejam obcecadas. Eu achei que tão interessante, né? Fiquei até com raiva que eu não tinha 3 milhões para distribuir para os meus funcionários, mas um dia eu quero poder fazer esse teste e espero que todos fiquem. Essa parte é importante, né? Que todos eles fiquem. E assim, Mauro, a gente está num evento de franquias, né? A gente tem várias marcas aqui expostas e o que eu queria saber, assim, para uma franquia ser criativa, precisa de um padrão? O que ela pode fazer para inovar nessa parte? Olha, Jeff, eu acho que padrão em franquia é fundamental, né? O segredo do sucesso é você, de fato, encontrar um padrão e conseguir fazer com que os franqueados abracem essa causa. Porque quando você entende, né? Quando a galera entende que aquele padrão funciona e que por mais... É a cultura, né? Eu costumo muito falar isso. Aqui no Brasil a gente tem uma dificuldade em planejar. A gente é muito ansioso. Talvez seja por causa da nossa energia. Isso é bom, mas você não pode transformar isso em fazejamento, que é começar a fazer sem planejar. Sim. Muitas vezes eu chego e falo, calma, olha só, eu estou num projeto agora com a Ternium, que é a maior siderúrgica da América Latina, e assim, eu estou com os caras desde março. O projeto era para agora, agosto, mas a gente entendeu que ainda não está pronto. Então a gente não vai começar enquanto a execução, enquanto o planejamento estiver finalizado. Tudo bem, eu entendo que nem toda empresa tem esse tempo, tem coisas que precisam acontecer mais rápido, mas não pode ser tudo, né? Você tem que, de fato, assim, não deu para esse projeto, então já começa a pensar em 2024, começa a pensar em 2023, traça projeções, traça metas, né? Metas possíveis de serem cumpridas. E aí, quando a gente entra nisso, né? Quando a gente começa a entender que o planejamento é fundamental, a gente começa, assim, a tratar. A tua pergunta em si, repete para mim, por favor. Sobre a combinação de padrão, né? Isso, de o padrão. criatividade. O problema para mim é quando você ingessa esse padrão, aonde você diz assim, olha, isso aqui é assim que funciona, sempre funcionou, síndrome de Gabriela, nasceu assim, vai morrer assim. Não rola. Não rola. Eu acredito que enquanto o padrão está sendo aplicado, as franquias precisam ter, né? Dentro do seu setor de inteligências, profissionais de criação, profissionais que passem o dia e a noite não preocupados com a execução, porque eles já têm essa certeza que está sendo executado dentro do padrão atual. Mas e o padrão 2023? E o padrão 2030? Aonde a gente está querendo chegar? A gente já tem estratégia para o metaverso? Ou a gente vai correr atrás do próprio rabo quando ele aparecer? A gente já tem estratégia para 5G? Como é que a gente melhora essa experiência? Então, isso eu acredito. E algumas empresas eu fico muito feliz que já funcionam desse jeito, né? Elas entendem que são grandes conglomerados, entendem que os profissionais estão preocupados com a operação, então eles criam um departamento de criação focado no futuro. E é nisso que eu tenho atuado, tá? Eu entro em algumas empresas, às vezes levando a minha equipe, às vezes treinando equipes lá dentro, para pensar em como a experiência do cliente pode melhorar, e não só do cliente, né? Do cliente externo e também do cliente interno. Esse projeto na Ternium que eu citei, ele vai ser totalmente voltado para o RH, os próprios recursos humanos da empresa. Que é muito importante para uma empresa. Fundamental, né? A cultura de uma empresa é instaurada nos 3 primeiros meses. Depois disso, você vai ter que passar por uma reorganização, o que é muito mais difícil do que muito você mais. implementar. E tem empresas que nesse processo acabam fechando as portas, porque não conseguem virar a chave. Isso é um ponto importante. E a gente falou muito sobre Reels aqui hoje, né? Qual papel você acha que assim, as redes sociais podem ter nesse processo de marca diferenciação? A gente vê cada dia mais as empresas buscando influenciadores, as empresas buscando formas de viralizar, mas como as redes sociais assim, têm um papel nesse processo
para uma empresa ser diferente, ser um destaque? Olha, o que acontece? O que eu mais vejo são empresas que estão nas redes sociais porque precisam estar nas redes sociais. E quando você para analisar, né, eu passo muito por isso. Eu chego em empresas e aí, às vezes, eles têm um respaldo, tá? Eles têm um respaldo de um técnico, de um cara que tem doutorado ou mestrado em comunicação de massa em redes sociais. Aí, às vezes, eu vou observar o perfil desse cara no Instagram. Não tem. Verdade. Eu vou olhar, o cara não publica. Aí eu falo pra eles assim, pô, cara, vocês conhecem o perfil de um garoto que tem tantos seguidores e tudo mais? E eu vou até citar, vou até dar essa moral pra ele, porque é um cara que eu tenho vontade de conhecer, já tive vontade de comprar a consultoria dele. Se chama Afonso Molina, não sei se você já viu o perfil dele. Não, nunca vi, mas Cara, vou ver. pra gente que trabalha com rede social, com criação de conteúdo, o Afonso Molina hoje, pra mim, ele é um dos caras que mais entende de rede social do Brasil. Segue aí, pode seguir. Tô ganhando nada pra fazer jabá do cara. E ele não é tão grande assim. Só que esse garoto que deve ter 20 e poucos anos, ele tem um senso de observação. E ele entendeu tanto o quanto o algoritmo do Instagram funciona, que jamais um teórico com mestrado ou doutorado pode ser capaz de alcançar o que ele já alcançou. Então, eu acho que para a gente usar o nosso marketing de diferenciação nas redes sociais, a gente primeiro tem que ser de verdade. Essa Sim. marca, ela precisa se aproximar do público. Cara, tu precisa responder direct, não com um robô, mas como uma pessoa. Você precisa perguntar para o teu público o que ele quer. E a resposta está ali. Um grande erro da rede social é você querer falar com todo mundo. Um grande erro é você querer fazer marketing de diferenciação para todo mundo. Não dá para você ser diferente com todo mundo, né? Então, se você encontra um público, vamos dizer hoje que você é uma blogueira de moda. Eu tenho uma amigona que é blogueira de moda. E assim, cara, o teu conteúdo, as pessoas te seguem porque elas querem ver teu look com bota, teu look com lenço na cabeça, teu look com vestido. Você vai lá e dá uma receita de um bolo de cenoura, o pessoal olha e fala assim, ué, eu já tenho uma outra blogueira que me ensina a fazer doces de culinária. Isso confunde o teu público. Então, quanto mais você compreende o que o teu público quer ver, e quanto mais você entrega aquilo que o teu público quer, mais você vai ter. Eu, por exemplo, que gosto de futebol, se eu começar a ver um Reels do Ronaldinho Gaúcho, acabou, eu vou ficar até domingo e o Instagram vai ficar me entregando mais daquilo que eu quero ver. Quando você entende sobre isso, quando você pergunta para o teu público o que ele quer ver, e você entrega mais e mais daquilo, de uma forma personalizada, né? Da onde a gente está vendo cada vez as marcas fazerem isso. Os NFTs estão aí para provar, né? As Magalus estão aí para provar. Verdade. Cada vez mais marcas com avatares. E quando as marcas entenderem que isso vai ser muito mais forte quando for uma pessoa e não só um 3D, acho que as coisas tendem a cada vez mais irem para o caminho da diferenciação e as pessoas entenderem que aquela marca ali realmente tem algo a te entregar diferente. E esse ponto dessa questão, a gente falou das Magalus, né, das empresas que acabam criando personagens, surgiu muito por conta até do metaverso, que teve essa necessidade de todo mundo estar no metaverso, independente de como você vai estar, você precisa estar lá. Então tem muitos artistas, influenciadores que pagaram uma grana para criar um personagem e estar lá. Mas essa questão da humanização, você criar um personagem ali, ele não se comunicar, não olhar no olho, não passar uma mensagem, isso é muito complicado, sabe? E a gente vê cada vez mais isso acontecendo. Esse é um ponto também que quando a gente for falar do metaverso, que a gente vai levantar. Essa questão da humanização, de você entender que no metaverso não existe só robôs, inteligência artificial e algo do tipo. Tem pessoas por trás do metaverso, tem pessoas por trás daquilo dali que estão se comunicando. Então essa humanização é uma coisa que acho que faz muito sentido quando a gente fala de marketing de humanização. Sim. Não querendo entrar no tema do coleguinha, fica à vontade. Mas assim, eu acho que o metaverso ele é uma incógnita para muita gente ainda, porque as pessoas ainda não sabem como é que vai ser a forma. Exato. Quando sei lá, tô ficando velho, em 2006 falavam para mim que a nossa vida ia estar na palma da mão
no celular e eu olhava pro meu LG Champ, com tela preto e branco, que só mal tocava rádio, né? E eu não tinha interação nenhuma. Eu falava, mentira, cara, bullshit, impossível. E a forma mudou, né? Chegaram os smartphones e hoje faz todo sentido. Então as pessoas ainda acham que elas vão estar ligadas por fios ou vão ficar presas em óculos. Eu acho que na verdade esse é o grande desafio do metaverso, né? A forma como você vai acessar e a experiência com que você vai viver isso é que vai ditar. E muita gente ainda não sabe como vai ser, isso ainda está em processo. E por isso que para mim vai ser tão interessante se eu puder assistir amanhã, porque eu também tenho essa curiosidade. Vai ser não legal. É minha especialidade. Vai ser legal, como eu falei, eu não perco amanhã 3 horas, vamos falar sobre metaverso aqui. Mas esse ponto também é interessante, porque eu lembro que quando os fones de ouvido, né, tiraram o fio do fone de ouvido, todo mundo falou, mas como é possível eu passar o som do meu telefone para um negocinho que está grudado na minha orelha? E aí começou todo um estudo por trás. Mas o metaverso, inclusive a gente vai falar sobre isso, é uma junção de tecnologias, de evoluções da tecnologia. E a gente vai falar sobre tato, a gente vai falar sobre formas que você tem de ser mais humano no metaverso. Mas é muito isso, assim, a tecnologia ajuda muito também na questão do marco de diferenciação. Sim. E a velocidade com que as coisas acontecem, a gente começou a se acostumar, né? Quando a gente para pensar que há 10 anos atrás, 11 anos atrás, a gente não tinha chamada de vídeo. Não existia essa possibilidade. O WhatsApp, por exemplo, era uma... O WhatsApp, eu acho que é de 2010 ou 2011, né? O Instagram, com certeza, de 2011. Então, assim, a gente se habituou, parece que a gente já nasceu com isso, mas na verdade não foi desse jeito. Então, não se preocupem, né? Vocês vão estar no metaverso e vai ter uma forma saudável de a gente fazer isso. Mestre, muito obrigado pela sua participação. Já? Vamos tirar uma dúvida. Alguém tem perguntas aí? Alguém quer tirar alguma dúvida? Aproveita que ou é aqui ou no direct do Mauro direto, hein? Isso é muito legal, né? Quais são as redes sociais, A gente Mauro? tem que fazer esse jabá, né? Quem quiser me seguir nas redes sociais, vai ser um prazer ter você por lá. É Mauro Melo, com 2 L's, underline, underline. Mauro Melo, com 2 L's, underline, underline. E convido vocês também para seguir a Two Space, né? Que é Two, como em inglês mesmo, Two Space, underline, underline. Né? Vai ser um prazer também, quem quiser conhecer, visitar, trocar uma ideia, falar de negócio. Temos uma pergunta aqui. Certo, beleza. Marca de diferenciação para roupas sob medida. É a nossa pergunta do Igor. Beleza, legal. Cara, primeiro eu precisava entender como é que funciona o teu negócio, né? Porque eu não sei a força que você tem hoje, por exemplo, nas redes sociais, mas eu acho que em si o negócio já é diferenciação por completo, né? Porque quando você busca uma roupa que ela se adequa a você, é porque você é um cara exigente. O grande lance para mim aí é você encontrar onde é que está esse público. Essa para mim é a maior dificuldade. E investir também nas experiências, né? Ele deu um exemplo aqui da Disney, do fato de ter o seu pulo em cima ali, da cama e tudo mais. Eu acho que nesse caso, além de ter a personalização, a questão da experiência ajuda muito. Sim, e vamos dizer assim, que você consegue de repente trabalhar com um nicho que você quer chamar a atenção de um cara que viaja muito. E normalmente quem viaja, eu pelo menos passo por esse sufoco, né? Cara, eu passei agora 7 dias em Nova York, em julho, e fui lá visitar algumas empresas que eu atendo. E, cara, é complicado, porque tem compromisso e você tem que estar mais alinhado. 3 dias eu passei, 4 dias eu trabalhei. E como é que você faz, né, cara? É chato, você tem que passar roupa e tal. Então, eu já tenho um cliente, né, que na verdade me indicou um material de camisa que tem uma tecnologia justamente para você não ter essa questão de ficar amassado, que disfarça um pouquinho mais. Então, imagina como está esse case. Imagina um videozinho pequenininho que fala assim, pô, você precisa viajar, né? Você precisa de um tecido que acompanhe o seu dia a dia, pô, você tem lá, né? No caso das roupas sob medidas, eu procuraria estudar quem é esse tipo de pessoa que precisa desse serviço, quais são os outros produtos que eles compram, como é que é o comportamento dessa pessoa. Porque só quando você conhece as dores do teu cliente é que você pode oferecer a solução.
na maioria das vezes é isso, cara, né? É você entender a dor. Talvez, né, pelo menos eu tive alguns primos que passavam por esse problema, né? Eles iam comprar um conjunto, mas a camisa funcionava bem, mas a calça não. Será que existe um nicho, um público de pessoas assim que, cara, sofrem com isso até hoje? Eu não sei, teria que estudar mais esse mercado, né? Tem a questão também das pessoas que têm mais peso ou menos peso. Então, eu estudaria isso e primeiro, né? Eu buscaria parceiros que pudessem ser embaixadores da minha marca. Eu digo isso porque muitas vezes a nossa página não vai alcançar de forma massiva um público específico. Aí você descobre que já tem um cara de moda que tem um público avassalador de 100 mil pessoas, 200 mil pessoas, ou não, às vezes até regional, sabia? Eu tenho tido muito sucesso com marcas, com influencers pequenos, influencers de 5 mil pessoas. A gente chama de micro-influenciadores. Exatamente, né? Mas o cara influencia naquela cidade, naquele bairro. Eu preciso de alguém que seja muito forte na Barra da Tijuca. Aí eu encontro uma menina que tem 7 mil seguidores, que me dá muito mais resultado às vezes, do que um cara que tem 100 mil seguidores, porque esses 100 mil seguidores dele estão espalhados por todo o Brasil. Então, encontrar esses embaixadores, promover essa experiência, trabalhar com os depoimentos, com pessoas reais, né? O famoso talk about this, né? Pessoas Sim. falando sobre a tua marca, eu acho que seria muito interessante, né? Trazer esses embaixadores. De primeira mão, essa é a primeira coisa que eu penso, mas é claro que dá pra gente desenvolver isso muito mais. É legal ter um estudo sobre isso. Já aproveita e depois chama aí o Mauro no direct já para bater um papo sobre. Mais alguém tem alguma pergunta aí? Então tá bom, queria te agradecer, Mauro, aí pelas... Tem mais alguma coisa que você gostaria de pontuar pra gente? Bom, cara, primeiro dizer, né, que é um prazer imenso pra mim poder estar aqui hoje batendo esse papo. Um papo tão interessante, em alto nível, que um cara que já teve oportunidade de ser meu aluno. Verdade. Né? Eu, enquanto professor, pra mim, cara, assim, eu juro pra você, eu dou aula, pra mim, é um ato político. Né? Um ato político no sentido que eu acredito que a gente está perto dessas eleições e a gente só tem um jeito de mudar o Brasil, que é através da educação. Então, já que eu não vou me envolver com a política, já que eu não vou me candidatar nunca, isso eu tenho certeza, a única coisa que eu posso fazer é contribuir para esse valor que eu acredito. E quando eu vejo um ex-aluno, né, numa posição tão legal, levantando questões tão interessantes, né, trabalhando na maior feira de empreendedorismo e franchise do Brasil, eu queria dizer que eu tenho muito orgulho de você, cara. Muito orgulho obrigado. de você. E também me sinto orgulhoso, se é que posso. Claro. Ter contribuído um pouquinho para a tua carreira. Contribuiu bastante. É isso. O Mauro deu aula no ensino médio, foi quando eu estudei sobre comunicação, e é um cara que hoje, também falando, puxando um pouco aqui para ele no perfil dele das redes sociais, ele ajuda jovens a também empreender. Isso é uma coisa muito interessante, né? Às vezes o jovem não está preocupado ali em empreender quando é adolescente, está preocupado em qual vai ser a festa que ele vai. E o Mauro tem uma missão importante que é ensinar os jovens desde cedo a empreender. Então eu também fico muito feliz, mas teve bastante. Aí botou bastante coisa na minha cabeça na época. Cara, essa sementinha, né? Eu acho que empreendedorismo não são flores, tá? Mas ele é fundamental para que você leve para a sua vida atitudes empreendedoras. Mais importante que você ser um empreendedor, abrir uma empresa, é você ter atitudes empreendedoras na sua família, na sua rua, no seu condomínio, com seus amigos, na sua igreja, na sua comunidade, seja onde for, né? O empreendedorismo, ele te leva a agir. E quando você age, sem dúvida, você começa a observar, você influencia pessoas. Né? Então, assim, eu acho que oferecer um caminho que normalmente não é oferecido para o jovem, principalmente para o jovem da periferia, né? Dizer para ele assim, não, é possível sim, dá para fazer, eu fiz, eu também vim da periferia, eu também vim da Zona Norte, meus pais não eram empreendedores, eu estou aqui. Então, assim, se eu consigo, você consegue, vambora, vamos agir, né? Senão vai ser substituído por um robô. O futuro tá aí, né? Mas
criatividade a gente falou que não substitui. Verdade, verdade. Mas muito obrigado pela sua participação. Queria agradecer a todo mundo que está aqui. Também queria agradecer a todo mundo que está em casa assistindo aí a gente, a nossa participação aqui no Espaço Digital, by da Franchise. Muito feliz de estar aqui com você. Teremos outras oportunidades. Obrigado a todo mundo que está aí. Valeu, gente. Obrigado.